A lição de quinta-feira fala sobre o ministério celestial de Jesus Cristo. Capítulo 9 de Hebreus, verso 24, diz o seguinte: porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós e diante de nós, diz a palavra de Deus. Hebreus capítulo 9, verso 24, nos mostra um contexto que foi dado para explicar o ministério de Jesus Cristo, agora não na terra, não o ministério da cruz, mas agora o ministério celestial, o ministério de Cristo celestial. Ou seja, o Hebreus 9, 24 está apresentando um Jesus que vai além da sua morte na cruz do Calvário. Ou seja, o contexto é o contexto pós-morte, cruz do Calvário. Ou seja, o que o texto está nos mostrando é que Jesus, lá no santuário celestial, ele ainda faz algo em nosso favor, diz isso. Agora, o que Jesus ele faz lá no santuário celestial ao nosso favor, à nossa vida, nós precisamos nos concentrar aqui em um ponto do texto bíblico, que é a expressão que nós encontramos na última parte do versículo 24, que a expressão nos diz o seguinte, veja lá, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer, grave isto, para comparecer agora por nós diante de Deus, nos diz a palavra do Senhor. Ou seja, qual é o papel de Cristo no santuário celestial? Para comparecer por nós diante de Deus. O que significa isso? Significa que Jesus é o único representante que pode interceder por você. Jesus é o único que pode advogar por você. Jesus é o único que confirma a sua salvação. Cristo é o único. Ou seja, o papel de Jesus, ou seja, o papel de Cristo agora é comparecer diante de Deus por nós. Você não pode chegar a Deus. Por isso que nós não acreditamos que o homem possa ser intercessor entre Deus e os demais. Nós não cremos nisso. Ou seja, um sacerdote terreno não tem condições de representá-lo. Um papa não tem condições de representá-lo, um padre não tem condições de representá-lo, um pastor não tem condições de representar você diante de Deus, um bispo não tem condições. O único que pode representar você diante de Deus chama-se Jesus Cristo, o Senhor. É o único que pode. E diz a palavra, Hebreus, ele é muito claro quanto a isso, ele está lá no santuário celestial para nos representar diante de Deus, porque você não tem condições de estar na presença de Deus. Aí Cristo, no teu lugar, está na presença de Deus, para representar você, para dar a você segurança de vida eterna. O que isso significa para nós? Como nós podemos entender essa atitude de Jesus? Imagine alguém que comparece diante de Deus por nós, alguém que faz o papel de mediador diante de Deus por nós. O que significa? Significa que nós temos um representante fiel a nós. Agora, pense na sua vida pecaminosa, pense nos erros que você comete diariamente, e mesmo com seus erros, mesmo com seus pecados, mesmo com os meus erros, mesmo com os meus pecados, Jesus Cristo ainda continua me representando diante de Deus. Jesus Cristo continua te representando diante do Senhor. Significa que nós temos um representante que ele cobre os nossos pecados. Nós temos um representante que apaga os nossos pecados, como diz a palavra de Deus, ele nos purifica. Nós somos representados diante de Deus como aqueles que estão libertos. Não há mais dívida, você não tem dívida com o céu. Você não tem dívida com o céu. Imagine esta cena. Imagine que você esteja com um saldo devedor lá no banco. Qual é o brasileiro que nunca teve um saldo devedor no banco? Difícil, né? Ainda mais no país em que nós vivemos. E, de repente, você agora tem a sua conta no banco quitada. Alguém vai lá e quita a sua conta no banco.
Você tem sua conta quitada? Você vai lá no banco, olha e você vê que você não está devendo nada mais para o banco. Alguém quitou para você? O que significa isso? Por que eu estou trazendo este sentido figurativo? Você tinha uma dívida com o céu. Você tinha uma dívida com o céu por causa do seu pecado. Quando Jesus ele morre na cruz do Calvário, Jesus ele quita a sua dívida com o céu. Ele deposita na sua conta, através do seu sangue, a sua salvação, e agora você está livre. Você não deve mais nada ao céu. Por isso que Jesus ele tem condições de representar você lá no céu. Todas as vezes que ele representa você diante de Deus, ele diz: Senhor, fulano não deve mais nada para o Senhor. Ele pediu perdão. Eu justifiquei, eu o livrei. Eu o transportei do império das trevas para o reino de luz. Ele não deve mais nada para o céu. Ele está com a sua dívida espiritual quitada. Eu o salvei. Por isso que Cristo ele está fazendo uma obra amorosa por nós lá no céu, para mostrar ao universo que a sua dívida com o céu está quitada. Significa que Cristo está te salvando continuamente diante do céu. Cristo está te livrando continuamente do juízo eterno. Jesus está dando a você a salvação. O detalhe importante é que se Jesus ele faz isso, significa que Cristo ele é muito amoroso para conosco. Significa que Jesus ele é perdoador e ele é o que? Relacional. Ele acolhe todos aqueles que estão em necessidade. Significa que esta mesma pessoa, Jesus Cristo, também é aquele que media. Ele é o único pontífice entre a terra e o céu. Ele é a única ponte entre a terra e o céu. Não existe outro. Ele é o único pontífice entre a terra e o céu. Por isso que nós temos no texto bíblico que fala que Jesus ele é a escada entre o céu e a terra. A visão lá no texto do Antigo Testamento, os anjos desciam e subiam para o céu. Diz a palavra do Senhor. Ou seja, Jesus é aquele que sobe e desce, é o único que é capaz de mediar entre você e Deus. Louvado seja Deus por isso. Jesus, sendo Deus e sendo um homem, ou seja, e foi um homem perfeito, conforme nós acreditamos, cremos e conforme a palavra de Deus nos diz, ou seja, um homem sem pecado, é o único que pode fazer esta ponte entre esse abismo espiritual que existe da humanidade para com Deus. Então aqui nós temos na lição de quinta este ensino maravilhoso. Significa que a nova aliança é a causa real da nossa salvação em Cristo Jesus. Louvado seja Deus por isso.